Lin Shen, conhecido como Rei dos Mercenários, tentou encontrar uma mulher nos encontros às cegas, mas nenhuma dá muita bola porque o cara não tinha carro e casa própria, mas ele acaba conhecendo uma bela agente secreta que quer ter um casamento temporário. O protagonista aceita o acordo e eles se casam. A história começa com uma mulher andando com um megafone na mão e procurando uma esposa para o filho. Ela disse que ele tinha casa própria e carro próprio, mas o rapaz não teve sucesso nos encontros às cegas. Isso porque na verdade ele não tinha casa própria, carro e até mesmo poupança na conta bancária. As meninas perguntaram se ele era o único filho da família e se tinha conta bancária e se trabalhava para uma grande empresa. Esse cara é nosso personagem principal chamado Lin Shen, e ele respondeu que não tinha nada disso. Mas num certo dia uma garota falou que não precisava do carro ou do dinheiro dele. O protagonista pensou que finalmente tinha conhecido uma garota normal. Mas de repente a menina confessou que estava grávida e queria encontrar um pai para seu filho. Então perguntou se ele concordava. Shen ficou chocado com isso e pediu perdão explicando que ainda não estava pronto para as crianças e fugiu de lá com a velocidade da luz. O cara lembrou que por causa de seu histórico entre mercenários ele recebeu o título de Deus do assassinato. Logo todos os seus inimigos estremeceram quando ouviram seu nome. Então Shen voltou para casa a fim de encontrar uma esposa e viver em sossego. Mas ele se perguntou por que era tão difícil para ele encontrá-la. O cara achava que quando todos lhe diziam que a modéstia o levaria ao sucesso, mas isso acabou sendo um absurdo completo. Então o jovem acreditava que ele era realmente muito forte e iria provar para todo mundo que ele era um homem digno e inteligente. De repente uma garota veio até ele e disse que o nome dela era Indian. Ela perguntou se poderia conhecê-lo. O cara ficou chocado com isso porque ele era um cara comum e ela era a mulher mais linda que ele já viu. Shen olhou para ela com olhos carinhosos e disse que é claro que eles poderiam passear juntos e se conhecer melhor. Indy pensou que a única maneira de evitar o noivado era encontrar um marido temporário digno. A menina achava que aquele cara tinha roupas baratas, mas ele mesmo parecia bom, então ela pensou que se lhe desse dinheiro eles poderiam chegar a um acordo. O rapaz viu simpatia mútua em seus olhos e percebeu que finalmente havia encontrado uma garota que apreciaria sua beleza. Indy pensou sobre o que as pessoas geralmente faziam em tais situações e de repente perguntou ao cara se ele tinha uma casa. O protagonista achava que não poderia perder uma garota dessas. A menina perguntou se ele tinha alguma poupança e ele respondeu que além de moto tinha um avião e um tanque, mas só usava quando necessário. Ele acrescentou que a irmã recolheu a poupança para ele e por isso não sabia o valor exato, mas tinha que ser cerca de 100 bilhões. Indy perguntou ao cara o que ele estava fazendo. O cara disse que era um mercenário e as pessoas o chamavam de Deus do assassinato. A menina escutando isso fala que também queria contar a verdade para ele e disse que ela era comandante do grupo sapador e pediu que ele não contasse a ninguém sobre isso. Shen pediu para ela não se preocupar e disse que ficaria em segredo porque sabia guardar segredos. Depois de conversar com Indy, o cara saiu do estabelecimento em alto astral. Ele agradeceu a Deus por ter conhecido tamanha beleza. De repente Shen encontrou as mesmas garotas com quem já havia tido encontros secretos. As meninas disseram que o coitado veio novamente procurar uma noiva, mas elas acreditavam que ele tinha sido recusado de novo. Nesse momento o protagonista olhou para elas com orgulho e respondeu que tinha conhecido uma garota nova e acrescentou que ela era muito mais bonita que elas. As meninas começaram a rir e disseram que ele estava inventando tudo e acharam que o cara provavelmente sonhou ou bateu a cabeça. Mas naquele exato segundo Indy foi até eles em seu carro de luxo. Todas as meninas ficaram sem palavras. As pessoas ao seu redor começaram a flertar com Indy e disseram a ela que tinham uma casa e um carro e prometeram que fariam o que quer que fosse. A garota pediu perdão a todos e disse que já tem um namorado. Em seguida a menina pediu para Shen entrar em seu carro. Todas as meninas que haviam recusado ele anteriormente não acreditavam em seus olhos e disse que era impossível. Então o jovem entrou no carro e perguntou se eles iriam para o hotel, mas a garota disse que o levaria para um lugar mais emocionante. As pessoas ao redor diziam que isso era um absurdo e não entendiam por que uma menina tão bonita escolheu um cara tão pobre. Depois de um tempo, Indy trouxe o cara para o cartório de registro de casamento. Shen disse que isso realmente o empolgou muito. Eles assinaram todos os documentos e a garota sorriu e disse a Shen que eles haviam legalizado seu relacionamento. O protagonista ficou surpreso e perguntou se eles agora estavam legalizados e percebeu que ele agora tinha uma esposa oficial. Shen acrescentou que agora ele poderia conhecê-la melhor e de repente ele queria beijá-la, mas Indy o afastou e pediu que ele se comportasse.
Shen não entendeu essa reação e perguntou à garota por que ela o chamava de senhor, afinal eles tinham acabado de se casar. A menina sorriu dizendo para o rapaz não complicar tudo e pediu para ele não ficar chateado e acreditar nas palavras dela. O protagonista ficou surpreso e perguntou se ela realmente só precisava de um marido. Ing concordou com ele e disse que eles agora apenas se encontrarão para um divórcio. Shen deu de ombros e disse que o destino não pode ser previsto e talvez eles se encontrem novamente se estiverem vivos. Ing apenas exibiu o documento de casamento na frente dele e disse adeus acrescentando que ele era um cara muito interessante. Shen gritou para sua namorada para não esquecer que ela tem um marido e portanto ela não deveria namorar outros caras. A menina respondeu que ele estava louco e bateu a porta do carro indo embora. Shen pediu que ela se cuidasse. Em seguida o jovem pensou que ela realmente só queria deixá-lo e disse mentalmente que não era tão fácil se livrar dele. De repente o protagonista correu atrás de seu carro e disse que agora era hora de espionar sua preciosa esposa. Depois de uma longa viagem a garota chegou a algum restaurante glamouroso para pessoas ricas. Ela desceu do carro e pensou que finalmente conseguiria se afastar daquele cara inquieto e estranho. Ao mesmo tempo Shen continuou a correr atrás do carro. Ele correu 30 quilômetros sem parar e estava muito cansado. O cara pediu para a garota esperá-la e de repente viu Ing entrando neste estabelecimento e pensou que ele finalmente a havia alcançado. O protagonista se perguntou se ela realmente foi tão longe porque agora estava com fome e queria comer algum tipo de bife. Ele a observava silenciosamente e questionou mentalmente o que sua amada esposa faria, mas de repente o cara pensou que se fosse visto por Ing seu negócio de espionagem chegariam ao fim. Mas olhando para cima ele teve uma ideia brilhante, entrar através da ventilação. Enquanto isso Ing entrou no restaurante e os caras sentados lá pensaram que esta era a primeira vez que tinham visto uma beleza tão grande, e eles estavam prontos para fazer qualquer coisa por tal garota. Ing sentou à mesa e quando a garçonete veio ela gentilmente pediu que trouxesse sua carne Kobe. A garçonete pediu para a beldade esperar um minuto e disse que rapidamente traria tudo da melhor maneira possível. Mas de repente depois dessas palavras a garçonete sorriu e jogou um papel amassado em direção à garota. Ela pegou o pedaço de papel e começou a ler a mensagem. Naquele momento Shen estava observando que tipo de método antigo de solicitação de informação era esse. Mas a garota se distraiu da leitura porque alguém a chamou de fofa e perguntou se ela estava lá sozinha. E então 3 rapazes de repente se aproximaram dela e perguntaram à beldade se ela queria tomar um pouco de bebida e sentar com eles. Shen olhando tudo isso pensou que eles realmente ousaram chegar em sua esposa e perguntou se estavam cansados de viver. O protagonista percebeu que precisava defender sua querida esposa e salvá-la dos vilões malignos. Mas de repente a garota rapidamente se levantou e se aproximou do cara. Em seguida o atingiu entre as pernas. Os subordinados correram até o líder e o chamaram de terceiro irmão perguntando se ele estava bem depois de um golpe tão preciso. O terceiro irmão ficou muito irritado e ordenou que seus subordinados fechassem rapidamente a porta porque iria lidar com essa menina. Em seguida o terceiro irmão se aproximou da menina e disse que jamais a perdoaria por tal ato e a puniria. Ing respondeu ao cara que ele não teria sucesso e ele iria se arrepender, e de repente ela começou a atacar os 3 homens. Shen assistiu a tudo isso e pensou que era muito cruel porque esses caras estavam implorando a garota para parar de espancá-lo. No final Ing nocauteou todos os homens e os chamou de aberrações. Ela saiu desse estabelecimento e depois disso Shen desceu as escadas. O protagonista pensou nas palavras de Ing sobre ela ser uma agente e ele estava muito interessado em saber toda a verdade sobre ela. De repente o terceiro irmão se levantou e insultou a garota dizendo para não vir à sua vista novamente caso contrário ele faria algo terrível com ela. O protagonista ouvindo todas essas palavras chutou o cara e perguntou o que ele pretendia fazer com ela. O terceiro irmão chorou e pediu para Shen se acalmar. Nesse momento o prota disse que eles agora responderiam a ele por todos os insultos contra Ing. Em seguida e continuou batendo neles. Enquanto isso, após este incidente a garota chegou em outro bar. Ela perguntou a uma menina se realmente deveria fazer isso. A garota pediu a Ing para fazer isso não importasse o que acontecesse, e pediu que ela não fosse mais tímida ou modesta. Outra garota silenciosamente se aproximou de Ing e disse que todos estavam esperando por ela e ela tinha a última palavra. A esposa do protagonista concordou com as meninas e disse a todos para começar o jogo sem demora e sem quaisquer outros pensamentos. Eles começaram o jogo e Ing pediu às meninas para terminar rapidamente com as adversárias porque ela tinha pouca saúde restante. A outra garota disse que seus oponentes a cercaram por todos os lados e pediram a todos os seus aliados para curá-la.
A segunda garota disse que teve muita sorte em alguns momentos, mas acabou perdendo a batalha. Ing ficou chateada e disse que eles realmente perderam novamente. A menina disse que foi porque o vínculo da equipe deles era muito fraco e eles ainda precisavam treinar muito. Nesse momento, Ing colocou esse mesmo pedaço de papel na mesa e disse que a equipe havia sido montada. As últimas informações de Bao não conseguiu se infiltrar em Yushan. Em seguida acrescentou que Yushan era uma empresa de negócios do lado de fora e uma organização criminosa do lado de dentro, mas muita gente não sabia disso. A menina perguntou o que eles devem fazer agora porque Bao falhou em todo o seu plano cuidadosamente planejado. Ing disse que ela mesmo assim infiltraria em Yushan e amanhã ela se prepararia para uma varredura facial, então aconselhou as meninas para continuar trabalhando e esperar por instruções. A menina disse que depois de completar a missão o garoto Xuan a pediria em casamento e ela poderia se tornar a noiva do mestre da capital do império. Mas Ying de repente queimou o pedaço de papel e respondeu à menina que ela já havia enviado a certidão de casamento para sua casa. Ela sorriu e disse que não tinha vontade de lavar as roupas sujas do cara da capital e ouvir seus problemas. As meninas ficaram muito surpresas e perguntaram se ela realmente se casou sem contar a ninguém sobre isso e questionaram quem era seu noivo. Ing pediu para as meninas não ficarem impressionadas e disse que ele era um cara comum que nem tinha seu próprio carro. De repente naquele momento Shen espirrou e pensou que sua querida esposa provavelmente estava pensando nele agora. Então de repente ouviu uma voz atrás dele e era uma menina. Ela perguntou ao rapaz se ele estava lá sozinho. Shen ficou chocado e se perguntou se hoje era algum tipo de feriado. Porque primeiro ele conheceu Ying e agora essa garota estava flertando com ele. A menina se aproximou dele e se pressionou contra seu ombro perguntando se ele gostaria de presenteá-la com um copo de água se não fosse difícil para ele. Shen estava muito feliz e radiante de alegria e disse à garota que ela poderia beber a quantidade de água que quisesse. Ela disse que ele tinha músculos muito fortes e ele disse que ela tinha um corpo muito bonito. A própria menina flertou com ele e disse que ele poderia se sentar mais perto dela, mas de repente a menina gritou por alguém e disse que aquele cara estava importunando ela. De repente um cara se aproximou de Shen e perguntou como ele ousava incomodar sua namorada, e questionou se ele realmente achava que era o cara mais corajoso de todos, mas os companheiros de Xuan disseram ao protagonista que ele poderia mandá-lo para o hospital com um só golpe. Mas se o jovem lhes desse 10.000 eles o deixavam ir. Shen ao refletir percebeu que ele estupidamente caiu no truque dos bandidos. Então o protagonista se levantou e disse aos caras que eles estavam fazendo um trabalho muito interessante e pareciam estar ganhando muito dinheiro. Xuan ficou surpreso e perguntou do que ele estava falando. Afinal, de repente Shen levantou a camiseta e disse que tinha acabado de ser importunado e achava que seriam 50.000 de indenização. Para ele, Xuan ficou com raiva e perguntou a Shen se ele realmente queria provocá-lo e perguntou se ele estava cansado de viver neste mundo. Ele acrescentou que o protagonista não vai a lugar nenhum. Mas de repente Shen apenas sorriu com todas essas ameaças e começou a pisar no pé do bandido. Ele pisou em seus pés sem parar e os bandidos choravam e diziam que não conseguiam sentir as pernas. Shen perguntou se estavam com dor e eles concordaram pedindo que parasse. O protagonista respondeu que esta seria uma grande e longa lição para eles que seria muito difícil de esquecer. Nesse momento a menina começou a sair tranquilamente de lá como se nada tivesse acontecido. Mas Shen a parou e disse que ainda não haviam lhe dado dinheiro por danos morais e perguntou para onde ela tinha ido. A garota riu e disse a Shen que ela satisfaria todos os seus desejos e que ele poderia fazer o que quisesse com ela. No entanto o protagonista chutou essa garota com todas as suas forças e disse que não estava mais interessado. Depois disso ele pegou Xuan pelo pescoço e disse que se ele não lhe desse o dinheiro, ele quebraria sua outra perna e ele seria incapacitado para o resto da vida. Em seguida sorriu dizendo ao bandido que a escolha agora era dele e pediu que ele pensasse bem antes de respondê-lo. Xuan com lágrimas nos olhos deu a Shen seu cartão bancário e disse que todo o seu dinheiro estava lá. Shen pegou o cartão e disse ao cara que ele era muito generoso. Mas de repente o personagem principal se virou e notou que Ying e suas amigas tinham saído da sala. Ele ficou feliz em vê-la e correu atrás dela dizendo à namorada que tinha vindo buscá-la. Xuan finalmente disse a Shen que ele esqueceu de pedir a senha do cartão. Enquanto isso o protagonista rapidamente correu para fora na esperança de alcançar sua bela e doce esposa, mas naquele momento alguém o observava cuidadosamente. A menina que assistia parecia muito estilosa e era muito bonita. Ela disse que esse cara era muito fofo.
O homem ao seu lado respondeu que infelizmente não tinha nenhuma informação sobre Shen e eles não poderiam convidá-lo para a empresa. A menina disse ao tio Xiao que recebeu informações de que alguém estava cavando sob sua poderosa companhia Yushan. Xiao disse que soube que a melhor organização mercenária do mundo estava agora em crise e eles poderiam aproveitar a vantagem existente. A menina ficou surpresa e perguntou o que aconteceu com Chartio. O homem disse que o chefe de Chartio havia se aposentado, o que foi muito benéfico para eles. A menina levantou o copo sorrindo e disse ao tio que parecia que haveria uma grande batalha na cidade de Teion. Enquanto isso, quando a noite caiu, todas as coisas interessantes estavam se desenrolando na cidade de Teion. No prédio do distrito de HU, Ying disse às meninas que esses eram seus apartamentos temporários e as informou que a partir de agora elas morariam lá com ela. De repente Ying ouviu passos lentos atrás dela e se perguntou se eles poderiam realmente encontrá-la tão rapidamente. Inesperadamente, quando se virou, ela viu o protagonista atrás dela e congelou no lugar com a aparição de um convidado tão inesperado. Shen cumprimentou a garota e ficou muito feliz em vê-la novamente. Ele perguntou se ela estava ficando em um lugar tão bom. Ying ficou chocada com a aparência do cara e não conseguiu encontrar as palavras certas. Ela perguntou ao cara o que ele estava fazendo lá e o que ele precisava dela. Shen perguntou à sua querida se ela era contra ele encontrá-la e disse que estava muito preocupado com ela. As meninas olharam para tudo isso e se perguntaram se ele realmente a chamou de sua querida esposa. Shen notou a menina que estava atrás de Ying e apontou o dedo para elas perguntando à garota se eles eram seus amigos. Ying disse que seus parentes distantes tinham vindo da aldeia e ordenou que suas amigas Ye e Xin viessem até ela e cumprimentassem o cara. As meninas pensaram por que esse cara chamava sua chefe de querida esposa. Elas não sabiam o que responder se ele perguntasse algo. Mas o protagonista disse às garotas que seu nome era Shen e ele era marido de Ying. O jovem até tirou o certificado de casamento. As meninas achavam que esse era realmente o mesmo cara que Ying estava falando. Elas imaginavam esse cara completamente diferente. A garota sorriu para Shen e cumprimentou dizendo que elas estavam muito felizes em conhecer um cara tão legal. O protagonista respondeu às meninas que ele tinha algo para falar com elas e pediu que elas fossem para o quarto e continuassem a conversa lá. Shen simplesmente ficou de lado e conversou com as meninas. Naquele exato momento Ying pensou que ele não deveria em nenhuma circunstância entrar em seu quarto. Ela imediatamente se aproximou de Shen e disse a ele que ainda não tinha decidido com certeza se ficaria lá durante a noite e pediu que ele continuasse a conversa no lado de fora. Mas de repente a porta ao lado se abriu e uma garota chamada Lashu apareceu. Ela perguntou a Ying por que ela voltou para casa tão tarde. Ying não esperava a aparição de Lashu e pensou que ela não deveria descobrir nada desnecessário sobre o seu relacionamento. Então ela rapidamente empurrou o protagonista para seu quarto com suas amigas e disse a Lashua que eram suas duas amigas e o cara que ela tinha começado a namorar recentemente. Então ela imediatamente entrou em seu quarto e desejou boa noite à irmã mais nova Lashua e disse que eles continuariam a conversa amanhã. Em seguida Ying rapidamente bateu a porta na frente dela. Lashua pensou que talvez ela também tivesse um namorado porque ela queria apresentar a Ying. Depois de fechar a porta, a garota olhou através do buraco para ver o que Lashua estava fazendo. Shen olhou para as ações da garota e pensou que sua namorada tinha um hobby interessante. As amigas pediram ao cara para não se surpreender e disseram a Shen que esse era seu hábito de trabalho e ela sempre fazia isso em seu tempo livre. Ying finalmente se acalmou e pensou que ela tinha muita sorte e desta vez ela não foi desclassificada e sua operação especial quase falhou. Ela disse que tudo aconteceu graças a Shen e de repente não conseguiu encontrá-lo. Ying perguntou às meninas para onde ele tinha ido e as garotas disseram que ele foi para o quarto. Enquanto isso Shen admirava as roupas que estavam no quarto. Ying se irritou e o chamou de cretino e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ela questionou se ele realmente não tinha o que fazer. Enquanto isso o protagonista olhava para as roupas no armário com personagens de desenhos animados e se perguntava se sua amada realmente usava roupas de crianças. Ying estava furiosa e estava pronta para acabar com o cara por causa de suas ações. Shen sorriu naquele momento e perguntou à sua querida esposa se essas eram suas roupas, mas inesperadamente a garota correu e chutou o cara com todas as suas forças perguntando como ele poderia entrar no quarto e olhar para as coisas sem sua permissão. Depois disso ela avisou ao cara que hoje ele dormiria no sofá e disse afirmativamente que ele não iria sair de lá. Shen levantou a mão e disse que tinha uma pergunta séria para ela e perguntou o que ele deveria fazer se quisesse ir até outro local.
Ing disse que ele precisava pedir permissão a ela, em seguida bateu a porta com todas as suas forças, e a Shin desejaram boa noite e disseram que estavam muito satisfeitas e que continuariam sua interessante conversa amanhã. Shin deitou-se no sofá e pensou em sua amada. Parecia que sua esposa ainda tinha muitos segredos que ele nem conhecia. Na manhã seguinte, a amiga de Ing acordou e a primeira coisa que fez foi ir ao banheiro. Ela nem percebeu que Shen estava tomando banho, mas de repente ouvindo a voz de um homem a menina se assustou e percebeu que além dela havia outra pessoa no banheiro. A menina notou Shen e perguntou por que ele não dormia no sofá e o que ele estava fazendo lá. O protagonista respondeu que sempre tomava banho frio pela manhã para ficar fresco o dia todo. Ele imediatamente se cobriu com uma cortina e a garota fechou os olhos pedindo que ele saísse desta sala. O cara imediatamente concordou com ela, mas quando Shen estava saindo do banheiro ele escorregou e rapidamente começou a cair sobre a garota. Ela silenciosamente assistiu a isso por desespero. Em seguida começou a gritar alto. Ing ficou assustada e se perguntou o que estava acontecendo. Ela e a outra amiga rapidamente correram para o banheiro e abrindo a porta notaram que Shen estava deitado sobre a garota. Ing se irritou com Shen e o chamou de idiota exigindo explicações imediatas dele sobre o que ele estava fazendo ali com a sua amiga. O protagonista ficou perplexo e disse à sua doce esposa que ele explicaria tudo a ela em detalhes mais tarde e disse que era apenas um mal-entendido. A garota imediatamente bateu na cabeça do cara com toda a sua força e disse que mais do que qualquer coisa no mundo ela odiava esse tipo de homem. E é por isso que ele conseguiu o que merecia. A garota perguntou a Ing se o jovem estava bem. Ela respondeu que estava vivo, mas simplesmente perdeu a consciência por toda a manhã e disse que isso tornaria sua vida um pouco mais fácil por um tempo. Depois disso as meninas deixaram essa sala. Shen deitou no chão e fingiu estar desmaiado e silenciosamente ouviu toda a conversa. Ele percebeu que sua namorada tinha um golpe muito bom, mas ele apenas riu e disse que não era nada para ele. Enquanto isso, na corporação Yushan, o gerente da empresa pediu a todos os candidatos para vagas que esperassem na sala de espera e disse que eles mesmos o chamariam. O protagonista estava entre os candidatos e achava que sua esposa era diretora de um departamento desta empresa e ele tinha que chegar lá, mas havia muitos competidores. De repente o protagonista notou a gerente da companhia Yusha na frente dele e chamou a atenção para seu distintivo, e então de repente uma ideia brilhante veio à sua mente. 5 minutos depois Shen saiu para os candidatos em um terno com o mesmo crachá e pediu que as pessoas os perdoassem pelo atraso e disse que não haveria mais entrevista então deveriam ir para casa. Todos os candidatos saíram da sala insatisfeitos e disseram que a grande empresa agiu de forma muito irresponsável. Shen ficou de pé e estava orgulhoso de si mesmo por fazer uma coisa tão inteligente. Mas de repente a gerente da empresa apareceu na sala de espera e disse que eles tinham preparado tudo o necessário para a entrevista e estavam prontos para aceitar, mas ela não viu ninguém na sala de espera e surpresa perguntou a Shen para onde todas as pessoas tinham ido. O protagonista respondeu que todos tinham algo para fazer e é por isso que foram para casa. A gerente disse que foi muito estranho por que ela tinha preparado tudo para os candidatos, em seguida disse para ele segui-la. Enquanto isso, Ing pediu a próxima pessoa para entrar na sala. De repente o protagonista entrou e cumprimentou a garota. Ela se perguntou por que essa cara veio. Shen trouxe seu currículo e disse que seu nome era Shen e ele era um especialista certificado que havia trabalhado em grandes empresas europeias e tinha uma vasta experiência. Por trás dele as pessoas que conduziram a seleção achavam que esse cara era ideal para a empresa deles, pois tinha experiência em uma empresa bem conhecida e ele era um cara muito promissor e talentoso. Já Ing achava que ela nunca deveria permitir que ele conseguisse um emprego. Então ela fala que o talento de vendas era importante para eles e entregou uma caneta pedindo que ele vendesse. Ing achava que ele podia falar qualquer coisa porque ela ainda não cederia a ele. As pessoas que conduziram a entrevista pensaram que a chefe não gostava muito desse cara e ela deliberadamente tornou a entrevista difícil imaginando que esse cara não tinha chance. Nesse momento Shen pegou a caneta e começou a examiná-la cuidadosamente. Ele estava pensando em uma resposta que pudesse surpreender a todos os presentes e para que não tivessem dúvidas. O protagonista diz à garota que primeiro ela deve se certificar de que essa caneta realmente escreve e perguntou se ela poderia verificá-la na frente dele. Ing pediu ao cara para lhe dar a caneta e depois de escrever algumas palavras em um pedaço de papel. Ela disse ao cara que a caneta escreve lindamente. Pediu que ele continuasse a apresentar argumentos. De repente o prota questionou por que ele precisava continuar a convencê-la se ela já estava usando essa caneta. Ing segurou a caneta em sua mão e não entendeu o que aconteceu.
Ela ficou chocada com a rapidez com que o cara criou uma opção de vendas tão brilhante, então ela imediatamente se levantou e bateu na mesa com a palma da mão. A garota ficou muito brava e disse a Shen que era injusto porque ele apenas a enganou. Shen fala que ela estava usando essa caneta e ele não entendeu qual era o problema. As pessoas que conduziram a entrevista disseram à diretora Eng que ela não seria mais capaz de contestar sua candidatura porque Shen resolveu o problema de forma inteligente. De repente os homens começaram a brigar e discutir entre si sobre quem deveria pegar Shen. Todos eles precisavam de um funcionário tão inteligente e talentoso com grande potencial. Nesse momento o protagonista olhou para Ing e perguntou se ele passou na entrevista. O jovem acrescentou que tentou ao máximo impressioná-la para que ela não tivesse dúvidas. Ela rapidamente se aproximou do cara e disse que não precisava se alegrar cedo porque ainda tinha que passar por um período de experiência. Em seguida falou que não o deixaria conseguir um emprego na empresa. Shen perguntou à namorada se ela queria discutir com ele. O jovem ainda disse que se em 3 meses não pudesse fazê-la se apaixonar por ele então ela nunca mais o veria, mas se ela perder, viverá junto com ele e eles terão um casamento real e viverão felizes para sempre. Eles concordaram e apertaram as mãos. A garota fala que em hipótese alguma deveria violar os termos de sua disputa e as regras não poderiam ser alteradas. Depois disso Ing pediu a seus colegas de trabalho que parassem de discutir e disse que ele seria incluído no 10º grupo, e acrescentou que ele receberia 4.000 por mês e trabalharia por pelo menos mais 3 meses. O protagonista pensou que 4.000 não era suficiente porque todas as suas economias foram mantidas pelo gerente Xing e ele estava se perguntando onde ele poderia obter o dinheiro a partir de agora. Xing, depois de pensar um pouco, percebeu que parecia que teria que voltar ao seu antigo emprego, porque durante todo esse tempo ele não havia perdido a experiência que acumulou ao longo dos anos. Depois de um tempo, ele foi até o clube de informática e inseriu o pendrive que ele vinha armazenando todo esse tempo no computador para acessar seus dados. Quando a unidade flash foi completamente carregada, informações detalhadas sobre Shen apareceram. O monitor estudou todos os dados e documentos em detalhes e de repente o jovem foi para a pasta de notificação, então notou que havia recebido uma nova mensagem do grupo de Yang. Shen ficou feliz ao ver uma mensagem de velhos conhecidos. Então leu todas as mensagens que seus amigos lhe haviam enviado anteriormente. Perguntaram por que ele tinha desaparecido há vários meses e se estava tudo bem com ele. Shen, olhando para tudo isso, percebeu que seus velhos conhecidos não haviam esquecido dele e durante todo esse tempo foram mandando várias mensagens com desejos ou até mesmo ameaças. O protagonista pensou que precisava ganhar algum dinheiro e então primeiro ele precisava encontrar uma missão adequada para que o nível de dificuldade se adequasse à sua forma atual. Ele olhou para tudo que era possível de missões e se deparou com uma missão em que se dizia que o cliente precisava de um homem com um físico forte e o salário era de 20.000 por mês. Logo Shen olhou cuidadosamente para esta missão e percebeu que era ideal para ele. O jovem poderia se lembrar de suas conquistas passadas e voltou à sua condição anterior. A sua tarefa era limitar a liberdade da presidente da guilda Wu da cidade de Taeyon. A menina chamada Xia possuía muitos empreendimentos e empresas. O protagonista imediatamente ficou muito interessado nessa tarefa e lembrou que ele conhecia muito bem esse lugar. Enquanto isso, a noite caía e Shen se preparava bem para essa tarefa e chegava no local com um terno caro e elegante. Ele sentou neste estabelecimento e olhou cuidadosamente para cada pessoa neste lugar, então percebeu que o local era um lugar bastante movimentado. O jovem também notou um homem muito suspeito e pensou que ele era um assassino ou também um membro de Yongbin. A garota misteriosa que estava sentada no estabelecimento também parecia bastante suspeita e Shen achou que ela também precisava ser seguida. No segundo andar deste estabelecimento havia 3 homens. Eles constantemente olhavam para baixo e o protagonista pensou que também eram do grupo Yongbin. Shen ficou atrás do bar e bebeu algumas bebidas fortes. Ele estava muito interessado porque lá ele via muitos inimigos e pouquíssimos amigos, mas de repente uma garota se aproximou do bar e pediu ao barman que lhe fizesse um coquetel sangrento. Shen pensou que era uma menina linda e era bom que a esposa dele não estivesse ao lado, mas o protagonista logo notou um anel familiar na mão da menina. Ele olhou atentamente para o anel e depois de estudá-lo cuidadosamente percebeu que a garota era membro da guilda Churchill. Shen pensou que precisava provocar um pouco essa garota e começou a se aproximar lenta mas decisivamente dela. Completamente confiante em suas habilidades, ele aproximou-se da bela menina. Em seguida, silenciosamente sussurrou em seu ouvido e perguntou se os membros do grupo Churchill realizaram missões de 3º escalão. A menina ficou muito surpresa e estava se perguntando se ela realmente havia se entregado de alguma forma.
A garota se viu em uma posição estranha, mas fingiu que não entendia as palavras de Shen e disse ao jovem que ele tinha uma saudação muito interessante. Shen olhou para ela com um olhar severo e disse que não queria complicar as coisas e pediu que ela não interferisse na missão de Xia e ela deveria sair do chá agora. A menina olhou para o cara com um olhar indefeso e pensou que ele era um homem muito mau e assustador. Ela se perguntou quem ele realmente era. Mas de repente a garota pegou uma faca borboleta e disse que não dava mínima para todas as palavras que esse cara diria para ela porque queria atacá-lo primeiro. De repente a menina girou com todas as forças em direção ao rapaz e ela fez isso com a intenção de acabar com Shen, mas o protagonista apenas olhou para a menina e sorriu. Na verdade ele não sentiu perigo e perguntou à menina: quem a ensinou a usar uma faca? Enquanto isso, do lado de fora do bar, Ing contava às garotas sobre seu plano. Elas deveriam obter informações da Xia e depois investigar. Enquanto isso, dentro do bar a garota continuou a atacar o protagonista. Mas não conseguiu atingi-lo porque Shen se esquivou instantaneamente de todos os seus golpes. De repente, depois de outro golpe, Shen agarrou sua mão e bloqueou o golpe dela. A menina não acreditou porque ela treinou com essa faca por 3 anos e ele parou o golpe facilmente. De repente Shen abraçou a garota e perguntou há quanto tempo ela estava treinando, porque não era difícil para ele lidar com seus golpes. A menina ficou nervosa e perguntou ao rapaz quem ele era, pois ele lutou bem e se defendeu muito bem durante a batalha. Shen imediatamente soltou essa garota e disse que suas habilidades deveriam falar por ele e ela deveria ter adivinhado há muito tempo quem ele era. Nesse momento Shen tirou a arma da garota e começou a girar rapidamente a faca e começou a mostrar truques incomuns com a ajuda dessa faca. A menina ficou chocada com todo o espetáculo que viu e perguntou ao rapaz como ele manuseava a faca borboleta com tanta habilidade e perguntou se ele era um assassino de aluguel. Mas de repente o protagonista cobriu a boca da menina e pediu que ela falasse um pouco mais calma porque havia muitas pessoas lá. Então ele falou que falariam sobre isso um pouco mais tarde. Mas de repente ele teve uma premonição e percebeu que sua situação era ruim porque ele sentia que algo mortal e terrível estava se aproximando dele. De repente Ing apareceu na frente dele e disse que ele estava jogando muito bem. O cara disse à sua querida esposa que ele explicaria tudo para ela. Completamente, ela perguntou ao cara se ele não tem vergonha de fazer essas coisas e disse que até todas as suas roupas estavam suando. Ing começou a persegui-lo com raiva. Depois disso Shen fugiu dela às pressas e disse à sua doce esposa que ele explicaria tudo para ela da próxima vez. Então o protagonista rapidamente correu para o estacionamento e pensou em como ele era azarado porque ele não pensava que encontraria sua amada esposa neste estabelecimento. O jovem sentia que sua amada frequentemente visitava este estabelecimento em particular e pensava que talvez ela tivesse alguns outros objetivos neste bar e ele provavelmente arruinou sua missão com sua presença. Mas nesse momento a mesma garota do bar apareceu de repente na frente dele e disse que estava muito feliz em conhecer o cara. O nome da garota era Shan e ela disse que conheceu seu ídolo. Shen ficou muito assustado com sua aparição repentina e pensou que aquela garota estranha apareceu lá do nada e parecia que ela estava perseguindo ele todo esse tempo. Então perguntou a Shan por que ela veio lá. Todo esse tempo ele pensou que ela estava assumindo pelo menos missões de um nível mais complexo e perguntou se eles haviam se tornado mais fracos do que antes. A garota respondeu que depois que o dono partiu, Chartil foi dividido em 2 campos, os conservadores liderados pela irmã Xing e os radicais liderada por Purling. Shen ouviu a garota atentamente e ela disse que há algum tempo descobriu que o tesouro de Shinaton havia aparecido e muitas pessoas foram enviadas para lá. A irmã Xing começou a suspeitar e a mandou espionar Xia. O protagonista ouviu sua história até o fim e disse que este bar era muito perigoso e ordenou que Shan voltasse e dissesse à irmã Xing que eles não deveriam nunca mais ir lá. Mas naquele exato momento alguém começou a atirar em Shen com um rifle de precisão enquanto estava no telhado de um prédio alto que estava localizado não muito longe do estacionamento. O protagonista ficou seriamente assustado com o tiro inesperado e ordenou que Shan se deitasse rapidamente no chão e se abrigasse atrás de um carro próximo para evitar ser atingida por balas. Eles rapidamente se deitaram no chão e Shan ficou perplexa perguntando quem poderia ter feito isso e se ele realmente tinha inimigos que ele não conhecia. Nesse momento o homem continuou a atirar sem parar em direção a Shen e ficou muito chateado porque essa garota arruinou toda a missão planejada. O protagonista olhou para as trajetórias das balas voadoras e percebeu que a pessoa que atirou estava claramente apontando para ele e perguntou a Shan se ela tinha alguma arma.
A garota deu ao cara uma pistola e disse que seu inimigo tinha um rifle de precisão e a distância para ele era de cerca de 300 metros, então perguntou se isso poderia realmente ajudá-los. Shen responde que ele pode lidar com isso e logo ficou atrás do carro com uma pistola nas mãos. Ele pensou que a tal distância apenas sua habilidade previamente aprendida poderia ajudá-lo. De repente Shen saiu do esconderijo e começou a mirar no homem que estava atirando e com um sorriso se despediu do homem e disse que seu tempo havia chegado ao fim. O homem que atirou sorriu e disse que aquele menino estúpido saiu para seu fim e agora não tem mais chance de sobrevivência. Quando o franco-atirador atirou em Shen, em resposta a essa ação o protagonista disparou 3 vezes. Shen parou as balas do atirador e suas balas começaram a voar em sua direção. Shen olhou para tudo isso com prazer e percebeu que Shen usou a habilidade do deus do assassinato e disparou 3 tiros fatais contra o inimigo. As balas de Shen se fundiram em um único buraco e olhando para essa ação ele não podia acreditar em seus olhos e não podia imaginar que isso era possível. O protagonista observou com entusiasmo e disse que suas balas acertaram o alvo. Obviamente Shen era famoso por sua habilidade de tiro triplo porque suas balas sempre atingiam o alvo. A bala atingiu o atirador diretamente na mão e ele informou a todos os seus companheiros que um mestre de tiro muito talentoso estava do lado de fora. Shen disse à garota que as pessoas que atiraram haviam saído e agora estavam completamente seguros, mas ainda precisavam estar preparadas para o próximo ataque. Ele mandou a garota sair do esconderijo e ela percebeu que eles finalmente haviam escapado de um assassino perigoso. A garota finalmente conseguiu se acalmar e correu para Shen. Ela o abraçou e agradeceu dizendo que ele era o melhor cara de todo o planeta e o atirador mais preciso. Shen agradeceu a menina e disse que da próxima vez ela precisa ter muito cuidado durante a missão e ela deve sempre olhar ao redor para não entrar em uma situação igual a essa. Shen ficou constrangido e pediu perdão ao rapaz dizendo que da próxima vez ela se corrigiria e faria tudo de acordo com suas instruções. Shen respondeu à menina e disse que nada de ruim aconteceria, mas ela foi descoberta e agora também estava em perigo. Então o cara aconselhou ela a sair de lá o mais rápido possível. De repente ela agarrou o cara e disse para ele esperar. Em seguida acrescentou que a irmã Xing lhe disse que se algum problema surgir ela pode recorrer ao deus do assassinato. Shen não quis deixar o personagem principal ir e disse que não poderia deixá-lo em apuros e definitivamente deve ajudá-lo. O protagonista ouviu passos familiares se aproximando e de repente sua amada e única esposa se aproximou do cara. Indy olhou para o cara ameaçadoramente e perguntou se ele poderia ficar em um abraço com outra garota e questionou como ele não tinha vergonha. Shen não conseguia se mover e depois de pensar um pouco ele respondeu sua esposa dizendo que ela tinha entendido tudo mal. Shen sussurrou em seu ouvido e disse ao deus do assassinato que parece que sua esposa entendeu mal sobre seu relacionamento. A garota explicou que ela não fez isso de propósito. Shen pediu a garota para não se preocupar e disse que agora ele iria explicar tudo para ela. O jovem logo começou a se aproximar lentamente de sua sábia esposa, que estava pronta para acabar com ele. Ing o empurrou e disse para ele não chamá-la de esposa. Ing acrescenta que ele a estava desmerecendo e que ela não toleraria tamanha vergonha. E se ele queria flertar com garotas deveria ter feito isso em outro lugar. Shen pediu à namorada para não tirar conclusões precipitadas e pediu que ela o ouvisse. Em seguida disse que ela entendia tudo errado e que ele só a amava. De repente Shen interveio em sua conversa e disse a Ing que não havia nada entre eles e ela o abraçou apenas porque o admirava muito e nada mais. Shen disse a Shen que era melhor para ela não interferir na conversa deles e apenas ficar quieta. Ing também disse para ela calar a boca. Depois ela chamou Shen de idiota e disse que nem queria ouvir desculpas dessa garota. O protagonista fala que tudo o que ele disse anteriormente era verdade completa, mas Ing começou a sair de lá. Mas Shen deitou-se no chão e pediu à sua amada para ficar e disse que não era como ela pensava. Neste momento o telefone de Ing tocou. O diretor Xiao ligou para ela e quis ver Shen. Ela respondeu que o traria imediatamente até ele. Então ordenou que o cara se levantasse e disse que ele iria com ela imediatamente. O protagonista não entendeu o que aconteceu e por que ela o chamou. A garota conta que o Mr. Xiao, o dono da empresa, queria se encontrar com ele. Shen entendeu que não poderia evitar esse encontro mas disse que era apenas um estagiário. Então por que o diretor de uma empresa tão poderosa queria vê-lo? Ele estava se perguntando sobre o que o diretor queria falar com ele. Shen olhou para tudo isso e pensou que Ing era uma mulher muito poderosa porque ela era capaz de forçar o deus do assassinato a obedecê-la. A garota diz que deve relatar isso à irmã Xing. Enquanto isso, no hotel Yushan, Lashu estava sentado em seu quarto com um homem.
O homem perguntou se sua amiga ainda estava morando com um homem em sua casa. Lashua disse que viu com seus próprios olhos como ele entrou em seu quarto. Mas ela nunca ouviu Ing contar sobre seu namorado. O homem pediu a Lashua que esperasse que ele viesse até ela da próxima vez e o ajudasse. O vice-diretor pensou que em menos de 2 anos Ing conseguiu se tornar uma diretora. Então ele se perguntou quem estava por trás dela. Enquanto isso, Ing estava dizendo a Shen que é para ele se comportar e acrescentou que eles não tinham nada. Shen disse que entendeu tudo e pediu para a garota relaxar que faria tudo certo e ela definitivamente não teria vergonha disso. Ing queria abrir a porta e pediu ao cara para não deixá-lo saber nada que eles tinham acabado de se encontrar e que havia algo entre eles. Mas Shen se aproximou dela e perguntou por que eles tinham que manter seu relacionamento em segredo e se era melhor não esconder seus sentimentos e contar a todos sobre seu amor. Ele olhou cuidadosamente para Ing e disse que parecia que sua namorada estava escondendo algo dele e mantendo alguns segredos terríveis. Mas inesperadamente quando Shen se apoiou na porta ela se abriu sozinha e ele voou para a sala. O cara pensou por que essa porta se abriu tão repentinamente sozinha. O protagonista caiu direto na mesma sala em que o homem e Lashua estavam sentados. O homem pediu a Shen para ter cuidado e Lashua se assustou perguntando quem era esse cara. Shen imediatamente se levantou e se apresentou ao povo dizendo que seu nome era Shen e ele era um amigo de Ing. O protagonista acrescentou que ele estava muito satisfeito em conhecê-los. Ing escondeu seu rosto com a mão envergonhada e pensou que seu namorado sempre fazia algo estúpido. O homem se levantou e cumprimentou Shen com um sorriso e disse que ele apareceu lá de forma muito incomum e impressionante. E assim os surpreendeu muito. Lashua acrescentou que não era apenas incomum e ela sugeriu que era a primeira vez que o diretor Xiao tinha visto tal aparição de convidados. Ing puxou Shen pelos ouvidos por sua ação e perguntou ao diretor Xiao se ele não estava esperando convidados lá e por que eles estavam sentados lá. O diretor apagou seu cigarro e disse a eles que os convidados estavam chegando em breve e perguntou a Ing o que seu namorado que ela tão teimosamente escondeu de todos estava fazendo. Ing pensou que o cara já tinha começado a suspeitar de algo e ela precisava encontrar uma maneira de rapidamente tirar Shen de lá. Ing sorriu e disse ao diretor Xiao que ela não estava escondendo ninguém porque Shen tinha acabado de vir aqui e realmente não tinha tempo de conhecer ninguém. Shen sorriu e olhou para ele dizendo que o diretor era muito educado com ele. Em seguida acrescentou que na verdade ele trabalhava para ele e que daria seu melhor. O diretor ficou surpreso e perguntou a Shen se ele realmente trabalhava para ele. Porque ele ainda não haviam sido informado de que tinha um funcionário chamado Shen trabalhando para eles. Ing responde que Shen foi contratado hoje para um cargo temporário na Yushan. A menina pensou que esse tolo não sabia como manter sua boca fechada. O diretor disse que isso foi ótimo porque apenas as pessoas mais talentosas trabalhavam em sua empresa e aparentemente Shen também era um funcionário promissor. Então Xiao começou a fazer muitas perguntas Shen, ele perguntou como ele conheceu Ing e quando eles iriam se casar e quantos filhos ele queria. A menina percebeu que o diretor começou a testar Shen em seu coração. Ela esperava que o protagonista não dissesse nada desnecessário. O protagonista pensou um pouco e respondeu que não tinha nenhuma vantagem especial e não era aquela pessoa rica e bem-sucedida. Em seguida Shen disse que Ing se apaixonou por ele por causa de sua incrível beleza, e acrescentou que muitas meninas queriam se casar com ele. Mas ele escolheu a única beleza. De repente Ing correu até ele e cobriu sua boca com a mão. A garota pediu ao diretor para ignorar as palavras de Shen e disse que ele estava apenas brincando. Ing com raiva disse a Shen que se ele continuar a abanar a língua, é melhor ele sair de lá. Shen prometeu que não diria uma palavra e então o diretor olhou para tudo isso e pensou que parecia que Ing estava ajudando Shen com tudo. Lashua também ficou surpresa e não entendeu como Ing poderia gostar desse cara. Nesse momento Xiao interveio no conflito e pediu que eles se sentassem. Em seguida disse que o convidado deveria chegar a qualquer momento. Ing ficou surpresa e pensou que eles não poderiam enganar uma pessoa como o diretor porque ele era desconfiado e sempre podia reconhecer o engano. O diretor os intrigou e disse que o mais interessante ainda estava por vir, e eles tinham que estar preparados para quaisquer surpresas e estar sempre em alerta. De repente naquele mesmo segundo homem idoso e uma menina com seus guarda-costas entraram na sala. O protagonista pensou que ele estava procurando por ela e no final ela mesma se aproximou dele. O diretor cumprimentou Gao e disse que eles não se viam há muito tempo e que ele estava em excelente forma. Gao respondeu que já era muito velho e não podia se comparar com ele. Nesse momento Xi olhou para Shen e perguntou ao diretor se ele tinha feito novos amigos e pediu para apresentá-los os novos amigos. Xiao disse que ficaria
feliz em apresentar seus amigos a eles. Em seguida o homem disse que atrás dele estava a diretora da empresa e seu namorado. Depois de um tempo eles sentaram-se para jantar e Gao disse que cuidaria dos minerais da montanha Kunlun e pediu a Xiao que o mantivesse atualizado sobre as notícias. Xiao disse a Gao que era um prazer lidar com ele. Gao ficou feliz com este evento e pediu ao garçom que lhes trouxesse comida porque eles deveriam comemorar um evento tão importante e a amizade entre eles. O garçom trouxe pratos muito saborosos. Todos estavam esperando que os garçons começassem a arrumar a mesa e finalmente os alimentassem porque estavam com fome. Durante este tempo o personagem principal olhou para o garçom e percebeu que havia algo errado com ele, porque ele se comportava de forma muito estranha e não parecia um garçom comum. De repente o garçom que se aproximava dos líderes informou ao seu povo que a operação estava começando. Shen estava certo em seus palpites e de repente depois disso a luz da sala se apagou. Xiao gritou sem entender o que estava acontecendo ali e Gao gritou pedindo ajuda. O guarda disse que algo estava errado e eles tinham que proteger a princesa Xia, mas de repente os tiros soaram e os guardas caíram no chão. Depois que a luz acendeu, Ying ficou chocada porque ela não encontrou Xia na sala. Enquanto isso esse mesmo garçom arrastava Xia em um carrinho e disse ao seu povo que tudo corria bem e que a princesa estava com eles. Nesse momento Ying pediu a todas as pessoas naquela sala que parassem o garçom agora e não o deixassem escapar com a garota. Neste momento, Shen pegou a mão de Ying e ela perguntou ao rapaz o que ele estava fazendo. Shen pediu que ela não se preocupasse. Em seguida, enquanto bebe vinho, ele pediu à garota que se sentasse e assistisse à apresentação que estava prestes a começar. A menina não entendia do que ele estava falando. Shen abaixou seu vinho dizendo que era apenas um jogo e a maneira como essas pessoas fizeram isso poderia ser feita por todas as pessoas e ele agora vai resolver esse problema. De repente o protagonista começou a gritar e pediu que ela chamasse a polícia e denunciasse o sequestro. Ying não entendia o que estava fazendo e por que ele se comportava dessa maneira. Nesse momento gritos podiam ser ouvidos em todo o hotel. Shen pediu para salvá-lo e gritou que alguém havia sido sequestrado por bandidos. O cara não parou e se atrapalhou. Ying se cansou disso e perguntou a Shen por que ele está fazendo isso. O diretor Xiao abordou e disse que os policiais de lá eram impotentes e que resolver alguns problemas requer a habilidade de agentes especiais. Então ele mandou que Ying e seu namorado fossem para casa que ele tentaria resolver esse problema atual por conta própria. Depois disso o protagonista perguntou à sua esposa se ela gostava de sua atuação porque todos acreditavam nele. Ying neste momento estava pensando que Xi e Bao tinham um relacionamento secreto e ela tinha que descobrir a verdade. O protagonista continuou conversando com sua amada esposa sobre tudo, mas ela disse a ele para ir em frente porque ela estava muito ocupada e ainda tinha trabalho inacabado, mas Shen bloqueou seu caminho e seu carro pedindo que ela ficasse de pé e finalmente ouvisse seu marido. Em seguida perguntou à sua namorada se ela realmente queria encontrar Xia, então pediu para a garota não se preocupar porque Xia estava segura e que nada aconteceria. Ying ficou sem paciência e empurrou Shen dizendo que ele era um falante que ela nunca tinha conhecido, então mandou ele sair de lá, mas o protagonista veio e a abraçou dizendo que se ela salvar Xia hoje, ela nunca será capaz de trabalhar para a empresa novamente. Ying ficou muito surpresa e perguntou ao cara o que ele queria dizer. Em seguida ela disse para falar direitinho e dizer toda a verdade. Shen tirou um cigarro do bolso e acendeu. Ele disse à sua esposa estúpida que ele agora explicaria tudo para ela em detalhes, já que ela ainda estava no escuro. Shen disse que ela realmente ainda não entendia que o sequestro de hoje era apenas um show feito pela própria Xia. Ying ouviu tudo isso e não conseguia acreditar. Ela achava que o cara estava falando algum tipo de bobagem e esses eram apenas seus palpites que não eram verdadeiros. Shen respondeu que em primeiro lugar não havia luz na sala por apenas 10 segundos e os sequestradores não teriam sido capazes de levar Xia em um carrinho em um período tão curto. Em segundo lugar, Xia não era a garota mais fraca e mesmo tendo sido pega de surpresa no escuro ela não resistiu. Em terceiro lugar, o diretor Xiao e Gao se comportaram com muita calma e parece que eles também adivinharam quem realmente fez isso. Depois de ouvir tudo a garota percebeu que isso era planejado porque Xiao provavelmente queria revelar sua verdadeira identidade. Shen pediu à namorada que não pensasse nisso e a aconselhou a ir para casa e ter uma boa noite de sono depois de um dia tão duro de trabalho. Nesse momento Ying perguntou ao cara como ele entendia tudo isso. A menina pensou que em pouco tempo ele era capaz de pensar e prever muitas coisas. Ying pensou que talvez esse cara realmente fosse um super mercenário. Shen disse à garota que ele já havia contado
tudo a ela e a decisão dela acreditar nele ou não. De repente, nesse momento, um carro começou a ir até eles. Shen de repente saiu do carro e disse a Shen que ela havia decidido segui-lo e disse que ele definitivamente precisaria de sua ajuda. Ing olhou para a menina e pensou por que ela veio. A garota não gostava muito de Shen por causa do evento que aconteceu um pouco antes. O protagonista disse que Shen fez a coisa certa ao chegar lá. Ele acrescentou que agora ele precisava da ajuda dela. Em seguida, Shen se despediu de sua amada esposa e pediu que ela voltasse para casa sozinha e disse que também tentaria se libertar mais cedo. Então Shen entrou no carro de Shen e disse a Ing que ele tinha um trabalho inacabado com o qual precisava lidar. Ing ficou furiosa com o comportamento desse cara e disse que ele não poderia nem viver por pelo menos uma hora longe desse tipo de garotas. Enquanto isso, Shen perguntou ao deus do assassinato para onde eles iriam. E ele disse a ela para ir à base do sequestro de Xia com ele. A menina ficou feliz e aumentou sua velocidade. Enquanto isso, Xia estava sentada no monitor e disse que parecia que havia muitas pessoas inteligentes curiosas que estavam tentando procurá-la a qualquer custo. E então um homem se aproximou e disse a ela que mais cedo ele havia começado um boato de que ela estava naquele lugar e parecia que realmente funcionava. Xia disse que quanto mais pessoas vierem seria melhor. E batendo na mesa com o punho ela disse que todos que desejavam seu mal deveriam ter sido eliminados imediatamente. Enquanto isso, Shen vestido de garçom e terno andou pelo corredor e achou que o plano estúpido dos diretores havia sido revelado. Ele achava que suas habilidades básicas eram muito pobres e eles nunca poderiam se tornar mercenários. Nesse momento Shen olhou para a enorme mansão ao longe e se perguntou se esta era a base secreta de Xia. O jovem percebeu onde as pessoas ricas realmente gastavam seu dinheiro, então era possível que aquele Xia poderia estar nessa mansão e ele tinha que descobrir uma maneira de chegar lá sem ser visto pelos guardas. De repente uma garota apareceu atrás dele e disse ao garçom que precisava de um copo. Só que ela estava um pouco bêbada e pediu para o cara pegá-la nos braços porque ela estava perdendo o equilíbrio e não conseguia ficar de pé. Shen disse à senhorita que faria o que ela quisesse e percebendo a câmera de vigilância ele percebeu que alguém poderia estar observando e ele não se permitiria falhar na operação. Logo Shen carregou a garota em seus braços e pensou que não havia nada de errado com ela, porque ele só precisava encontrar seu quarto e deixá-la lá. Mas de repente a menina começou a dizer que não se casaria com ele e iria encontrar ela mesmo um noivo. As pessoas que passavam pelo local se perguntavam por que aquele cara estava carregando a irmã Xing nos braços. Shen não entendeu do que estava falando porque a garota ficava dizendo que nunca se casaria com esse cara. Então o jovem presumiu que essa garota já teve um amor infeliz e ela não poderia esquecer essa tragédia e portanto repetia isso várias vezes. O protagonista achou que não importava e era só encontrar o quarto. Mas de repente a menina pediu para ele esperar e ficar com ela. A menina o beijou e começou a flertar com ele. Shen ficou muito feliz porque não achava que um caso de amor assim poderia surgir durante a missão. De repente, no momento mais inoportuno, muitas pessoas invadiram a sala e perguntaram à senhorita para onde ela tinha ido porque não conseguiram encontrá-la. O protagonista percebeu que tinha azar e deu desculpas aos guardas dizendo que ele estava apenas ajudando. Em seguida pediu aos caras que acreditassem nele porque ele estava dizendo a verdade. Os guardas não o ouviram e ordenaram que ele fosse levado. Eles perguntaram como ele ousava incomodar uma garota fofa e se ele realmente estava cansado de viver. Então os guardas começaram a bater em Shen com toda a multidão o mais forte que podiam. Em seguida disseram que o levariam ao mestre e a deixariam decidir o que fazer com ele. No final os guardas amarraram o pobre Shen e disseram que ele resistiu bem e apesar disso levariam ao seu mestre. O protagonista ficou muito feliz com isso porque tudo estava indo de acordo com seu plano e ele achou que era perfeito porque sem muito esforço ele poderia descobrir onde Xi estava. Enquanto isso, Xi olhou para o monitor e viu que aquele cara estúpido já havia sido pego e ordenou que seu povo rapidamente o levasse a ela para interrogatório pessoal. Os guardas trouxeram Shen até o mestre e disseram que trouxeram o mesmo garçom que paquerou sua irmã. Xia perguntou quem teve a ousadia de ofender sua irmã e acrescentou que ela iria lidar imediatamente com essa praga. Os guardas disseram a Xia que eles tentaram parar esse cara até o último minuto, mas ele ainda conseguiu beijar a irmã e não parou de importuná-la. Xia se irritou e bateu na mesa com o punho perguntando como ele poderia fazer isso e se ele realmente perdeu todo o medo. Em seguida ordenou que seu povo cortasse sua língua por esse ato. Os guardas queriam cumprir essa ordem mas de repente o protagonista disse a Xia que ela estava tão temperamental que nem sequer lhe deu a chance de explicar tudo para ela. Os guardas perguntaram ao cara se ele realmente trabalhava para o Yushan. Xia ficou muito
Surpresa e perguntou Shen se era ele porque ela não esperava vê-lo. O protagonista respondeu que a irmã Xing estava muito bêbada e ele a levou para descansar e depois a garota o beijou à força. Shen perguntou se ela realmente achava que ele iria fazer algo do tipo. Xia pensou que esse cara definitivamente não era um garçom e ele foi enviado para ela. A garota queria saber quais eram suas intenções. Ela pensou por um tempo e ordenou que seus homens cercassem esse cara, observando todas as suas ações por uma questão de segurança. Os subordinados disseram a ela que o cara já estava amarrado. Eles acharam que Xia era muito cautelosa e superestimou as capacidades desse cara. Mas naquele exato segundo Shen saiu de lá e disse que Xia tinha uma visão muito boa. Mas acrescentou que apesar disso já era tarde demais. Os subordinados congelaram no local de surpresa e não puderam acreditar que aquele cara rasgou a corda com as próprias mãos. Eles acreditaram que ele era muito forte e agora estavam em apuros. Xia disse a seus subordinados que eles deveriam parar de ficar parados e agarrar imediatamente esse cara. Todos eles atacaram Shen em uma multidão. O protagonista achou que esses caras eram fracos demais para ele e de repente começou a quebrar e demolir todos os guardas fortes um por um e não lhes deu nenhuma chance na batalha. Shen rapidamente lidou com todos os guardas e bateu em todo mundo. O jovem disse que 3 habilidades animais eram suficientes para ele lidar com esses caras duros. Xia olhando para tudo isso percebeu que o cara precisava de menos de 1 minuto para bater em seus subordinados. Ela estava se perguntando quem ele era e se ele poderia trabalhar para ela. Nesse momento ela disse a seu subordinado que agora estava muito interessada nesse cara e pediu a Shen para ficar no quarto. Em seguida disse aos outros para saírem de lá. Assim que os subordinados deixaram o quarto, a garota pediu a Shen que explicasse por que ele veio lá e o que ele realmente precisava. Shen respondeu que Xia era uma mulher muito inteligente e ele queria contar tudo diretamente para ela. Shen esclareceu que não vai inventar nada e vai contar tudo como. Ele sorriu e disse que ele tinha apenas um propósito para aparecer lá e disse que esse propósito era sequestrá-la. A garota claramente não esperava tal resposta e perguntou se ele realmente precisava de dinheiro e imediatamente ordenou que seu guarda-costas Yang trouxesse a mala. Yang concordou e imediatamente realizou seu desejo. Xia abriu a mala e estava cheio de dinheiro. Ela disse a Shen que havia 5 milhões lá e disse ao cara para pegar o dinheiro e ir embora. Ela acrescenta que espera que eles não o vissem novamente. Mas o protagonista respondeu que não estava interessado nesse dinheiro e acrescentou que nunca falhou sua missão e sempre completou o trabalho que começou. Yang imediatamente pegou uma arma e a apontou para Shen. Então ele disse a Xia que ela não precisava perder tempo com esse cara. Em seguida falou que Shen poderia lutar, mas ele não poderia ser mais rápido do que uma bala. Xia disse a Yang para guardar a arma porque não havia necessidade de tirar conclusões precipitadas sobre esse cara. O protagonista sorriu e disse que estava ficando muito quente ali. Nesse mesmo momento ele caminhou rapidamente em direção a Yang, que ficou chocado que esse cara era tão rápido. Shen acertou Yang com tudo e pegou sua arma. Ele apontou para Xia e falou para ela ficar parada e disse que ele odeia pessoas que o ameaçam. Essas situações sempre terminam de forma muito trágica. Xia pediu a Shen para não se empolgar e se acalmar porque tudo pode ser resolvido com palavras. Yang disse a ele para baixar a arma e não fazer nada senão ele se arrependeria no futuro. Mas Shen disse que não estava ficando animado agora, mas sim muito calmo e inesperadamente, depois dessas palavras, ele disparou instantaneamente na direção do queixo de Xia. Yang perguntou por que ele fez isso. Naquele momento um rapaz caiu da ventilação que estava com uma faca na mão, caiu direto no chão e perguntou a Shen como ele o descobriu. Xia percebeu que ela não estava ferida e permaneceu sã e salva. Ela pensou em como esse mercenário conseguiu chegar lá e percebeu que se esse bandido tivesse conseguido se aproximar dela, ela não teria tido tempo de escapar, e teria sido o fim para ela. Após este incidente, Yang sentou-se em um joelho e pediu perdão à sua mestre. Ele disse que tinha sido descuidado e agora merecia o fim. Shen estava sentado em uma cadeira neste momento brincando com uma arma e disse a Yang que essa arma de brinquedo era muito perigosa e no futuro ele precisava ter mais cuidado ao usá-la. A garota percebeu que Shen era um cara muito forte e disse a Yang para deixá-los porque ela queria falar com ele sozinha. Yang concordou imediatamente e deixou o local. Shen olhou para ela com olhos encantados e percebeu que ela era muito bonita, mas ele estava muito arrependido de já estar casado com outra bela mulher. De repente Xia jogou o arquivo de tarefas na mesa e perguntou se ele queria completar essa tarefa em particular. Shen concordou e ela disse que foi ela quem criou essa missão. O protagonista ficou chocado com isso e perguntou à garota se ela havia criado uma missão desse nível e ele estava muito interessado em saber por que ela fez isso. A garota fala que
Cidade de Taeyon começou a se rebelar e muitas pessoas desejaram mal a ela e tentaram prejudicá-la várias vezes, então ela pensou que em vez de esperar por ele chegar, era melhor atrair todos para lá e lidar com todos os problemas de uma só vez. Shen a ouviu atentamente e percebeu que ela era muito inteligente. Xia disse que uma missão desse nível atraiu mercenários fortes como ele, e ela realmente não esperava isso. De repente o protagonista disse que ele não era um mercenário e que se ela é uma cliente então sua missão foi concluída. Então o jovem pediu que ela lhe desse apenas o dinheiro e disse que ele sairia de lá, mas Xia pediu ao cara para não se apressar e ouvi-la primeiro. Ela disse a Shen que ele aprenderia muitas coisas interessantes se não saísse e ficasse lá por alguns minutos. O protagonista ficou muito surpreso porque ele não sabia que poderia ouvir dela. Afinal, ele já havia aprendido todas as informações e não imaginava o que mais ela poderia lhe dizer que o deixaria surpreso. Xia falou que em primeiro lugar ele retornou às missões mercenárias porque tinha problemas, em segundo lugar ele tinha uma posição elevada, porque se não fosse isso ele não teria conseguido se infiltrar lá. A garota acrescentou que Shen era namorado da vice-diretora da companhia Yushan, mas assumiu essa missão pelo dinheiro e parecia que tinham uma relação muito interessante. Nesse momento ela perguntou se ela estava certa. Shen pensou que ela entendia tudo corretamente. Depois de pensar um pouco perguntou o que ela precisava dele. Xia disse ao rapaz para se acalmar e lentamente se aproximou dele dizendo que queria contratá-lo para sempre. O protagonista ficou muito surpreso ao ouvir tais palavras e não entendeu o que ela realmente quis dizer. Ele perguntou como ela queria contratá-lo para sempre. Então pensou cuidadosamente e disse à garota que ele não poderia fazer isso. Xia pediu para o rapaz não se apressar e lhe ofereceu 200 mil por mês. Ela falou que enquanto estivesse viva ele poderia ganhar esse dinheiro até ficar velho. Shen disse que esta era uma oferta muito boa e em seguida recusou a oferta. Ele disse que não gostava de ser limitado e pediu para transferir o dinheiro da missão para seu cartão. Mas a garota novamente pediu para o cara esperar e disse a ele que antes de sair tinha que assistir a esse vídeo que foi filmado por suas câmeras. Shen ficou muito surpreso e perguntou à garota o que ela realmente queria dizer a ele. O jovem reafirmou sua decisão que não concordaria com a proposta dela, mas de repente ela mostrou um vídeo onde ele beijava a irmã. O protagonista ficou perplexo e perguntou a Xia de onde ela tirou esse vídeo. A garota respondeu que sua irmã era uma boa garota e ele a beijou. Então ela perguntou se ele não queria ser responsável por esse ato. A garota lembra que foi iniciativa da irmã, mas ele deu continuidade. Ela riu e perguntou a Shen o que aconteceria se sua namorada visse esse vídeo e perguntou ao cara se ele realmente esperava que depois disso ela ouvisse. Shen lembrou dos tapas passados de sua amada esposa e percebeu que se ela visse esse vídeo tudo acabaria muito mal para ele. Xia falou que ele precisa aceitar a oferta dela e então ela vai apagar esse vídeo. Além disso ela pode se tornar sua inspiradora e ajudá-lo a melhorar sua relação com a garota. O protagonista concordou com sua proposta, mas disse que ele só apareceria e a ajudaria se sua vida estivesse em perigo e ela tinha que manter sua verdadeira identidade em segredo. A garota concordou com seus termos sem problemas e disse que não o incomodaria durante a viagem. Eles concordaram entre si e acabaram apertando a mão um do outro. Enquanto isso, Shen subiu em uma árvore e esperou pelo cara. Ela pensou que o deus do assassinato estava dentro do prédio há muito tempo e por algum motivo ele não podia ser ouvido. Nesse momento Shen notou que os guardas estavam carregando um corpo para fora da mansão e eles disseram que sua mestre havia armado uma excelente armadilha para os mercenários e no final eles não conseguiram sair de lá. Shen ouviu cuidadosamente os guardas falando sobre mercenários e pensou que talvez o sequestro da Xia fosse apenas uma isca e ela ficou horrorizada porque pensou que o deus do assassinato havia acabado. Naquele momento ela escorregou e começou a cair rapidamente em direção aos guardas. Os guardas notaram que havia alguém na árvore e presumiram que poderia ser mais um mercenário. Então eles decidiram que precisavam atirar nele e não deixá-lo sair de lá vivo. Shen caiu e pediu ajuda ao deus do assassinato. Ela esperava que um milagre acontecesse e ela pudesse sobreviver. De repente alguém perguntou se isso iria acabar e de repente Shen saiu dos arbustos. Ele começou a atacar os guardas e lidou facilmente com esses homens armados, os nocauteando completamente. Depois disso Shen rapidamente atropelou e no último momento pegou Shen caída no chão. A menina não conseguia acreditar em seus olhos e ficou feliz de ver seu ídolo. O protagonista perguntou à garota se ela estava bem e se algo de ruim havia acontecido com ela, e então questionou por que ela se expôs aos tiros desses caras. Shen abraçou o rapaz com força com lágrimas nos olhos e disse que só queria ajudar o deus do assassinato porque achava que ele tinha problemas. Shen pediu que ela não se preocupasse e disse que estava tudo bem.
No dia seguinte a todos esses eventos, o protagonista chegou tarde da noite em sua casa e por cansaço imediatamente caiu no sofá e adormeceu rapidamente. Lá estava Ying na frente dele e pensou que a julgar pelas notícias de ontem, Xia não foi sequestrada e Shen não caiu nas mãos do inimigo. Ela estava pensando em trocar pensamentos e informações com ele um pouco mais, mas de repente Shen teve alguns sonhos e abraçou o travesseiro. Em seguida ele começou a beijá-la e conversar com a menina enquanto dormia, dizendo que ela era tão bonita e seus lábios eram bons. Ying assistiu a tudo isso e ficou muito irritada. Ela pensou que ontem ele teve algum tipo de caso com uma garota e instantaneamente o atingiu no rosto. Em seguida ela disse ao cara que hoje era seu primeiro dia de trabalho e perguntou por que ele ainda está dormindo. Ela perguntou por que ele chegou em casa tarde da noite. O protagonista sentou abraçado a um travesseiro e pediu à namorada que o ouvisse. Ele disse que recentemente a situação era muito perigosa e ele não podia deixar de reagir imediatamente a ela. Ying pediu que ele se acalmasse e disse que ela lhe daria 5 minutos para chegar a seus sentidos e rapidamente se vestir com roupas de trabalho. As amigas disseram ao cara que era tarde demais e eles tinham que ir, então ninguém poderia lhe dar uma carona para o trabalho. Shen disse à sua namorada e suas irmãs que elas poderiam ir em segurança. Ying ficou surpresa e perguntou se ele realmente tinha um motorista pessoal. De repente naquele momento alguém bateu à porta e perguntou se o irmão Shen estava em casa. Shen disse Ying que tinha ido lá buscar o irmão Shen. Depois disso o protagonista saiu e pensou como o tempo estava bom hoje. Ele entrou no carro e disse à namorada e às amigas dela que estava indo e elas não precisavam esperar por ele. Ying e as colegas chocadas e se perguntaram onde Shen conseguiu um carro com tal motorista. Ying respondeu que ele é um pirralho e imediatamente gritou atrás dele que ele não valorizava sua amada esposa. Enquanto isso, Shen disse a Shan que ela ainda precisava alugar um apartamento em algum lugar próximo para que ela pudesse levá-lo para o trabalho todos os dias e ela poderia passar o resto de seu tempo como quisesse. A garota sorriu e disse que ela obedece ao deus do assassinato e que sua palavra é lei para ela, então ela definitivamente deve cumprir suas instruções. O protagonista disse que ela poderia chamá-lo apenas de Shen. Shen concordou e disse ao deus do assassinato que a partir de agora ela tentaria chamá-lo pelo seu nome. Depois de um tempo, Shen chegou até a empresa. Ele estava muito interessado em como seria seu primeiro dia de trabalho e quais pessoas ele encontraria hoje. O protagonista conheceu uma garota e ela disse que seu nome era Dena e ela era a chefe do 10º grupo de comerciantes. Em seguida falou afirmativamente que ela seria sua líder e desejou um bom trabalho. Shen, enquanto conversava com a garota, pensou que como uma garota tão doce poderia se tornar uma líder. Ele pensa que provavelmente alguém a ajudou muito no passado. Dena contou ao rapaz que o departamento de publicidade deles era dividido em 10 grupos e o 10º grupo se especializava apenas em alimentos e bebidas. Ela explicou que o Yushan Gourmet era uma rede de restaurantes que eles estavam planejando criar e disse que depois do almoço ela e ele iriam ao restaurante principal da rede porque queria mostrar tudo para ele. Dena o atualizou e contou ao cara as informações que ele precisava. Ela mostrou seu local de trabalho e disse que eles se encontrariam mais tarde e discutiriam outros detalhes. Shen achava que este escritório tinha uma boa atmosfera e ele se sentia como uma pessoa mais ocupada lá do que quando trabalhava como mercenário. De repente ele esbarrou em um homem e imediatamente se desculpou com ele. O homem perguntou se ele era cego e como ousava ficar no seu caminho. Shen ficou surpreso com essa reação e disse que já havia pedido desculpas e perguntou ao homem por que ele gritava muito com ele. Shen questionou se era realmente impossível resolver esse problema de uma forma mais pacífica. De repente outro funcionário se aproximou de Shen e disse isso assim que o viu percebeu que o jovem era novo. Em seguida disse que o líder do 9º grupo estava na frente dele. Xian era líder do 9º grupo e estava muito irritado com o prota. Seus gritos eram altos e ele lembrou a Shen que ele pode facilmente ser demitido da corporação Yushan. Nesse momento outro funcionário aconselhou Shen a se acostumar rapidamente.